Ora, boa noite. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Passou algum tempo desde a nossa última conversa. Vamos então iniciar, mas primeiro que Deus venha à nossa presença para nos dar a sua palavra e para não sermos contaminados por lixo espiritual e sentimentos, dor, mágoa e rancor. Que Deus então deixa. Ora bem, o rei Ezequias, um rei dos melhores, pode-se assim dizer, de Judá, um rei daqueles que foi fiel a Deus e obediente, ao contrário do seu pai Acabe, que perseguiu os profetas, que fez pacto com Jezebel, que era uma bruxa, que andou inclusive a perseguir Elias para o matar. Elias teve que se refugiar, o profeta Elias, um dos mais amados por Deus, que fazia a sua vontade, teve que se refugiar porque Jezebel já tinha morto todos os profetas, à exceção de Elias. Elias inclusive chegou a dizer: Senhor, Senhor, eles mataram todos os profetas, só falto eu. Com isto eu quero dizer que o rei Ezequias foi um rei justo, aniquilou os cultos a Baals, libertou o templo do Altíssimo de toda a profanidade, instaurou a Páscoa judaica. A nível de rei também foi muito perspicaz e amado pelo povo. Criou o tanque de Siloé para abastecer a sua população de água. Tudo isso feito em segredo. Começou a governar aos 25 anos e governou durante 29 anos. O problema é que ele cometeu um erro grave. Quando ele esteve doente, teve uma doença grave, como a fama dele era grande, porque ele era visto como um rei inteligente, porque Deus tinha estado ao seu lado, ele recebeu uma visita do embaixador do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era um rei valente, poderoso. E ele, tomado de orgulho, como vinham felicitá-lo, ele esqueceu-se que se ele tinha estado bem até então, tinha sido Deus que o tinha ajudado. A título de curiosidade, numa das vezes em que ele esteve com medo dos assírios, Deus mandou um anjo que matou 183 mil assírios. Portanto, está-se a ver até que ponto Deus andava com este rei. Mas, entretanto, ele, nessa altura, quando foi felicitado, na sua vaidade, ele mostrou todos os tesouros que tinha, toda a riqueza. Ouro, prata, joias, tudo o que ele tinha. Até que o profeta Isaías lhe fez ver o seu erro e disse-lhe. Ele viu o quê? Perguntando ao rei Ezequias acerca do enviado da Babilônia, e ele disse: mostrei tudo. E o profeta Isaías disse então:
Pois, então, Israel vai perder tudo o que tu mostraste. Ora bem, isto é interessante, porque ele mostrou o seu tesouro a pessoas estranhas, por vaidade. Ele meteu-se na montra, quis mostrar-se, valorizar-se e como se quisesse agradar e elogiar-se a si mesmo e aos olhos dos outros, para que os outros pensassem melhor ainda dele, das suas riquezas. E no futuro ele não pensou que iria ficar sem elas. Mas ele ficou sem elas. Israel perdeu-as. E foram todas elas para a Babilônia, para o rei Nabucodonosor. Mas analisemos este pormenor. A vaidade de Ezequias fez com que ele se perdesse e fez com que perdesse os seus tesouros. Ezequias lembra aquelas pessoas que querem valorizar-se acima do que aquilo que são. Eles querem ter mais importância do que aquela que é devida. Simplesmente para agradar os outros e ser mais estimado ainda. Simplesmente para que os outros o elogiem mais, o amem mais. Parece aquelas donzelas que se vestem com roupas requintadas, cabelo penteado, sandálias à maneira, para receber o seu amado, bem vistosas e catitas, e o seu amado vem com interesses apenas de cobiçar o que os olhos, ao que os olhos lhe parece agradável e despojar posteriormente, deixando-a envergonhada. Isto lembra, se nós formos para os países, aqueles países que, por quererem parecer mais do que são aos olhos dos outros países, mostram tudo o que têm. Ezequias mostrou todos os seus tesouros e ficou sem eles. Há países que são pequenos, mas querem ser grandes, como sentem-se inferiores, querem ser grandes e então publicitam tudo o que têm. E os outros países, quando vêm como o amante
da donzela, que vêm para cobiçar o que é agradável aos olhos e despojar. Esses países então são como se fossem jardins coloridos que, em vez de atraírem as formigas trabalhadoras e os investidores para esses países, apenas atraem os gafanhotos que vêm apenas roubar, espoliar e despojar. Assim, esses países, como fizeram muita publicidade para atrair as pessoas desses países poderosos, querendo atrair os investidores, as formigas que trabalham e querem investir, atraem apenas os gafanhotos, querendo atrair as cotovias para embelezar mais o país e enriquecê-lo, atraem os cucos. Esses países não vêm para investir, as pessoas não vêm para investir, vêm para roubar, vêm para espoliar. E esses países percebem o quão insignificantes são aos olhos dos outros. E o que se passa depois é que esses países pequenos, os seus habitantes cidadãos, têm poucos rendimentos e vivem vidas difíceis. E como têm poucos rendimentos com a entrada dos cidadãos desses países ricos, que venham para os países mais pobres e pequeninos, não para investir, mas para roubar, espoliar. E assim, esses países pequeninos e as suas populações habitantes não têm hipótese. Não têm hipótese porque, por mais que trabalhem, têm menos rendimentos. E então nunca poderão competir com os rendimentos dos países ricos. Essas pessoas de países mais ricos vão entrarem nesses países mais pobres, compram as casas, os bens, e ao fazerem isso aumentam o valor desses bens. Os cidadãos desses países mais ricos, ao entrarem nesses países mais pobres, arrendam casas a um preço mais elevado e pagam 3, 4, 5 rendas que os habitantes desses países pobres não podem fazer. E assim, os habitantes dos países pobres são empobrecidos e ficam mais infelizes se infelicidade eles já tinham. E se em pobreza eles já viviam, viverão em maior pobreza, porque podem ser expulsos das casas em que habitam e podem inclusive ser prejudicados quando quererem adquirir bens de consumo normais, porque esses bens também vão encarecer, porque os países, esses cidadãos de países ricos, vêm injetar mais dinheiro nos países pobres e então vêm gerar a inflação, o aumento dos preços.
E se esses cidadãos dos países ricos podem comprar as coisas facilmente nos países pobres, as pessoas que vivem nos países pobres e que são governadas pelos líderes dos países pobres e que têm a estrutura socioeconómica dos países pobres não têm hipótese de comprar as coisas que os outros compram. E assim, como eu disse, os cidadãos dos países ricos não vêm como a cotovia a embelezar os países pobres. Vêm como o cuco que põe o que eles não querem, que neste caso é o fardo de criar algo, no ninho das cotovias. E neste caso é colocar fardos acrescidos na vida dos países pobres. É triste, porque o que se poderia fazer para evitar estas situações era um bom governo, um governo justo, ético, que amasse realmente a sua população, que percebesse que um problema não é resolvido criando um outro maior. Se querem investimento, não podem prejudicar as suas próprias populações com apenas a publicidade do que têm aqui, mostrar o seu tesouro, como o rei Ezequias mostrou aos babilônios e posteriormente eles levaram tudo. Um país pobre, ao mostrar as coisas, posteriormente vai ficar sem elas. Não será através da guerra, como foi no caso do Império Babilônio, que derrotou Israel e os outros reinos vizinhos e levou tudo, mas será a base do poder económico. Quem tem mais rendimentos compra e leva os preços e tira as casas às pessoas dos países pobres. Os governantes deviam criar, ou melhor, evitar criar medidas que agravassem isso. Dou-vos alguns exemplos. O estatuto do residente não habitual. Esses residentes não habituais são estrangeiros de países ricos que compram casas a preços elevados. O estatuto dos vistos gold. Esse estatuto está a ser aniquilado em quase todos os países do mundo. Os Estados Unidos aniquilou, o Canadá aniquilou, a Alemanha aniquilou. Alguns países pobres ainda o mantêm, nomeadamente Portugal. O estatuto dos fundos de investimento que compram casas e terrenos para valorização de capital e especulação de ativos. Especulação de valorização de ativos. Ou seja, o preço descontrola-se. Temos recentemente o Estatuto dos Nómadas Digitais, que desenganem-se se pensam que nos países pobres, nomeadamente em Portugal, vão ter algum Bill Gates ou um Steve Jobs. Porque se porventura houver uma tecnologia de ponta, informática ou outra área tecnológica, essa tecnologia vai ser comprada pelos países ricos que valorizam mais. Reparemos no caso da SAP, foi desenvolvida por estudantes em Aveiro e foi comprada por empresas que não valorizaram, como foi por empresas portuguesas, numa primeira fase não valorizaram como deviam e depois passou para empresas estrangeiras. Ou melhor, para acionistas estrangeiros. O Estatuto do Nómada Digital
apenas permite que pessoas ricas de outros países venham para aqui, comprem casas e arrendam a preços maiores, tirando as casas dos portugueses, como se tira os ninhos dos passarinhos ou as tocas das raposas. Isto não é de Deus, isto não é uma forma de governar criando problemas. Criando problemas não é governar. Governar arranjando soluções é governar. Eu não vou querer resolver um problema criando mais problemas. Mas isto não fica por aqui. Países pobres e pequenos têm necessidade de estabelecer relações com outros países. E geralmente essas relações devem ser de reciprocidade. Mas num país que tem falta de amor, falta de orgulho, falta de dignidade, esse país negocia de forma desfavorável para ele mesmo. Quer mostrar o que não é, quer se valorizar, então faz negócios contraproducentes, acordos contraproducentes, nomeadamente querer pagar juros antecipados a taxas mais altas quando podia renegociá-las, como outros países mais poderosos fizeram isso. Querer que os seus cidadãos, se quiserem ir para um país, entrem nas mesmas condições que os estrangeiros que venham cá, mas não o fazem. Os regimes de reciprocidade e acordos estabelecidos com Portugal, com o Brasil, com os países palopes e outros países, são feitos para prejuízo de Portugal e dos portugueses. Porque se um português quiser ir para o Brasil, arrendar casa ou comprar, não consegue com tanta facilidade. Eu tenho provas disso. Vocês, se quiserem ir para o Brasil, precisam de ir lá, arranjar uma espécie de agente, abrir uma conta bancária, por lá uma quantidade exorbitante, e esse agente depois é que vos indica quando vocês puderem comprar casa, abrir um negócio e por aí fora. Com a particularidade que essa agente gerirá o dinheiro que vocês depositam numa conta brasileira. Vocês não podem ir lá e dar 3, 4 rendas e dizer o apartamento é meu. Vocês não podem ir lá a um banco e pedir um empréstimo logo e dizer o apartamento é meu. Não podem. Mas em Portugal isso é possível. Países pequenos que se consideram inferiores desrespeitam-se a si mesmos, prejudicando as suas populações. Países pequenos que querem se valorizar acima do que são, cometem erros crassos na sua governação. Se eu quiser ir para Angola, não consigo entrar lá, a não ser que tenha uma conta bancária petrechada que me permita lá ficar um X tempo. As pessoas entram cá como querem. E o que é que se passa quando as pessoas entram cá como querem? Elas precisam de casas e vão tirá-las a quem? Aos portugueses. Outra particularidade interessante é que elas precisam de médicos, precisam de emprego. E isso aqui já há problemas de médicos para os portugueses, porque o rácio médico de família português para os cidadãos portugueses é muito baixo. Ponha-se o barulho estrangeiros.
a erros crassos de governação quando um país não se valoriza e faz acordos ortográficos que mostram o quão eles se consideram insignificantes e inferiores em relação aos outros. E tudo isso junto. Porque o país não se ama, os líderes não se veem com amor, não se veem da forma como se devem ver. O país considera-se inferior, os líderes se veem inferior e querem almejar ser o que não são, querem valorizar-se. O país quer valorizar-se, o país perderá a sua riqueza. Veja-se o caso de Portugal, que vendeu as joias da coroa. Publicitou tantas joias da coroa que ficou sem elas. Exatamente como o rei Ezequias ficou sem a sua fortuna ao mostrar-se na montra como uma mulher bem vestida, empinucada para os seus amantes, para os turistas a vislumbrarem na montra. Portugal está na montra, esteve na montra, perdeu a Galp, a EDP, a REN e outras, a ANA e outras empresas fortes, que eram lucrativas e eram do Estado, e davam dividendos e ajudavam o orçamento do Estado e ajudavam a satisfação das necessidades dos próprios portugueses. Tenham o exemplo do rei Ezequias. Não se mostra o tesouro aos estrangeiros. Não se mostra. Protege-se. Porque se mostrares tudo, podes ficar com nada. A situação que nós temos em Portugal e outros países pequenos é a situação de uma mulher sem autoestima, considerando-se inferior, quer se valorizar, toma banho, põe óleos preciosos, veste-se da melhor forma, põe um colar, pulseiras, brincos, anéis, uma bolsa, uma roupa sofisticada, um creme suave na cara, um batom, e vai-se mostrar na montra para os turistas verem, a ver se o que vem é agradável aos olhos, estejam dispostos a comprar. O problema é que os amantes, os turistas que vêm, não vêm para valorizar, vêm para cobiçar, roubar, espoliar. Não vêm para investir, vêm para acumular riqueza e passar momentos agradáveis. Não são formigas que vêm trabalhar e investir. São gafanhotos que vêm comer as plantações e deitar-se à sombra das árvores mais frondosas. Isto é o estado dos países pequenos. Isto é o estado de Portugal. É um país que não foi governado pela forma que devia ser governado. Por isso é que eu digo sempre, nestes tempos em que Cristo está a vir ao mundo, se há gente que é temente a Deus,
que têm dons na política, na economia, se sente o chamado de ir para a política, para a gestão das empresas, faça isso pelo país, faça isso pelas pessoas, utilizem os seus dons para melhorar a vida das pessoas, para minorar o sofrimento da vida das pessoas. Há dons que são dados nas várias pessoas. Só entre aqueles que são tementes a Deus. Utilizem esses dons para melhorar a vida das pessoas deste país. Porque isso é uma forma de amarem Deus e cumprirem o vosso propósito de vida. Porque Deus está à espera que todos nós façamos a nossa parte de acordo com as nossas capacidades. Porque nós, olhando para países pequenos, e no caso Portugal, vemos que os nossos governantes são corruptos e incompetentes. Os nossos gestores, muitos deles são corruptos e incompetentes. Porque se não pensem um bocadito, nós temos um salário mínimo de 700 e qualquer coisa. Estamos a ser passados na Europa por países que estavam a nosso atrás. Lituânia, Polónia, Roménia e por aí fora. Nós fomos considerados um dos países onde o índice de infelicidade é o menor de todos, ou está na cauda para trás da linha dos de trás. Infelicidade. Logicamente, se as pessoas são infelizes, as pessoas não estão apaixonadas pelas suas vidas, não estão pelo país e, naturalmente, se não têm amor por elas mesmas, nem amor por o país, nem se amam a si mesmas, nem amam o país, nem se apaixonam por si mesmas, nem se apaixonam pelo país, também não se vão apaixonar pelos outros e dar-se ao envelhecimento da população, porque eles também não se apaixonarão pelas mulheres e as mulheres não se apaixonarão pelos homens. Dessa forma não há tal multiplicação prevista por Deus. Por outro lado, se os jovens, se as pessoas estivessem apaixonadas pelas suas vidas, homens e mulheres, era natural interagirem e rejuvenesciam a população. Mas porquê que eles são infelizes? Porque eles o que veem no país onde vivem é muita injustiça. Assim, a minha oração hoje à noite vai ser que Deus abençoe Portugal e os seus líderes, abençoe os países pequenos e os seus líderes, abençoe todas aquelas pessoas que têm dons para desenvolverem e se preocuparem com as pessoas, minorarem o sofrimento e melhorarem a vida das pessoas. Que Portugal não seja uma mulher sempre na montra mostrar-se, mostrar os seus dotes, mostrar o que tem de valor, porque vai ficar sem eles. Vai ficar sem os seus bens quanto mais mostram. Porque nunca terá hipótese, porque os de lá de fora têm maior poder de compra do que aqueles que estão cá dentro. Esta é uma regra básica. E assim, para se precaverem, não mostrem tudo. Turismo sim, mas turismo QB, quanto baste. Porque senão aquilo que temem vai acontecer. O país ficará mais pobre, mais infeliz e poderá se tornar uma ilha para os ricos virem cá passar férias. Um país de muita infelicidade e dor. E Deus não gosta.
Porque Deus, nesses países que é onde acontece isso, Deus tem uma memória espetacular. Ele, quando vê injustiça, Ele contabiliza. E quanto mais pessoas sofrerem e pedirem a justiça de Deus, Deus entrará mais cedo ou mais tarde e a terra vibrará e a terra mover-se-á e a chuva deixará de cair e o fogo abundará. A terra revolver-se-á. Porque Deus pensa assim: não protegem o direito do pobre, não pagam o salariado de forma digna, não protegem o direito da viúva, oprimem as pessoas e querem acumular. A injustiça é tamanha e chegou a mim. Eu preciso de agir. Porque Ele ouvirá sempre: há tanto tempo que não ages, Senhor, quanto tempo mais demorarás? Quando é que os teus eleitos escolhidos terão descanso? Quando é que os humildes serão abraçados e receberão justiça? Deus agirá. Outra coisa que eu reparo nos países pobres, tipo Portugal, é que quando há aumento de preços, que é o caso, os senhorios desses países que têm casas têm tendência a aumentar os preços das suas casas. Eles não pensam nos pobres, expulsam-nos como se fossem cães vadios, põem-nos na rua e eles ficam sem abrigo. Eles mostram que também não têm amor ao próximo, que só pensam no lucro fácil e apetecível. Deus também vai agir sobre esses. Deus vai agir sobre esses e esses não serão felizes, andarão preocupados. A sua descendência vai ser cortada como uma raiz seca. Vai ser cortada como uma raiz seca. Pois eles não estão a plantar uma árvore junto às águas correntes e não darão fruto no tempo certo. E se bem que parece que eles prosperarão, é ilusório, porque eles perderão a sua linhagem, será cortada, seca como uma videira seca, por não ser útil aos olhos de Deus. Portanto, esses egoístas, gananciosos, ambiciosos, que se acautelem. Deus está a pôr os olhos no mundo, porque Jesus Cristo está a vir ao mundo. Deus está a pôr os olhos em países pequenos, onde há muita injustiça e as pessoas são infelizes. Deus sonda o coração dos homens. E mais cedo ou mais tarde a terra vai revolver-se, vai mover-se. E não se esqueçam que Portugal já teve um grande terremoto em 1755. E cedo ou tarde haverá outro. Agora perguntem-se: se este país mostrar injustiça de forma excessiva, expulsar as pessoas das suas casas, aumentar o empobrecimento, pagar mal aos assalariados e as empresas ricas e as pessoas ambiciosas ficarem cada vez mais ricos, o que é que acham que acontecerá? Se Deus deu os olhos aos homens e os homens veem e julgam, Deus, sendo o criador do pensamento humano, da inteligência e dos olhos, Deus terá mais olhos
Os olhos de Deus estão em toda parte. Deus verá tudo, Deus vê tudo. E o seu juízo não vai tardar, porque Jesus Cristo está a vir ao mundo e isso foi-me dito. E já não falta muito. Eu até tenho uma espécie de premonição do que é que vai acontecer a Portugal se isto continua. Já agora, para terminar, deixem-me partilhar uma revelação que me foi feita. E vocês julguem por vocês. Há uns tempos atrás, houve um filme chamado Elysium. Era uma espécie de ilha onde os ricos viviam e não havia doenças nem morte e tudo se curava facilmente. E todos queriam entrar lá, mas só os ricos é que entravam. Os pobres não entravam. Os pobres viviam vidas dolorosas e morriam cedo. E eu lembro-me que o realizador desse filme disse o seguinte há uns anos atrás: vocês admirem-se que o que vocês têm na Europa vai ser muito procurado pelos outros países. Vocês vivem num Elysium. E passou uns tempos largos. Agora começa a imigração que estão todos aí para a Europa. Ambicionam o que os europeus têm. Pergunto, o realizador preveu, teve uma profecia e sabia o que ia acontecer no futuro? Ou antes há um movimento de inquinação que está a forçar e a arremessar com agendas ocultas e ações vigorosas com subterfúgios os migrantes para a Europa? Pensem nisso. Foi profecia ou está a ser instigado? Eu sei é que o mundo está num processo de desestabilização total. Está na fase da lagarta. A lagarta é aquela fase em que o mundo... A lagarta precisa de comer muito para se transformar em borboleta. Precisa de comer, e há muita transformação e muitos recursos agitados, muita movimentação, muito ruído. E depois a lagarta transforma-se em borboleta e fica bela, cintilante. E voa de planta a planta, voa ao sabor do sol, dos ventos. E o mundo está nessa fase, a fase da lagarta. Problemas, agitações sociais, pobreza, desemprego, incerteza pelo futuro, líderes incompetentes que não sabem governar, pessoas egoístas que só pensam em defender o que é seu, já não pensam nos outros. E Deus não vai tardar a dar a sua resposta. Deus vos abençoe, Deus nos guie, Deus nos oriente. Eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.